Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Nós estamos numa série que começamos semana passada sobre fundamentos. Essa série sobre fundamentos vai abrir o nosso coração, nossa mente para entender o que é a vida cristã de verdade. Irmãos, nossa maior preocupação é liderar uma igreja grande, mas de gente vazia por dentro. Um movimento de pessoas com uma fé rasa. Um evangelho que não resiste aos desafios do tempo, às pressões e às perseguições. Houve uma perseguição na Etiópia anos atrás, quando o comunismo entrou na Etiópia, e a igreja na Etiópia era uma igreja viva, que persistia na fé. E quando o comunismo entrou, eles deram um decreto que todas as igrejas teriam que fechar, a não ser a igreja que era a igreja estatal, como é na China. E eles fecharam todas as igrejas. Eles arrancaram as cruzes de dentro das igrejas, eles arrancaram as cruzes de fora das igrejas, e eles usaram esses lugares para ensinar suas filosofias. E a igreja simplesmente não pôde mais cultuar. E por 15 anos, a igreja ficou sem fazer um culto no domingo ou sem se encontrar entre os irmãos. Mas a fé da igreja era tão forte, sua convicção em Cristo era tão forte, que eles fizeram reuniões escondidas nas casas. Os GCs continuaram funcionando muito bem nas casas, os grupos de crescimento, e por 15 anos nunca eles se encontraram. E conforme eles cresciam acima de 8 pessoas, eles tinham que se multiplicar, porque eles eram treinados pelo seu líder, que tinha também o seu encontro com o seu supervisor ou o líder dele. Então se tornou uma cultura de que toda casa, ao se encontrar, precisava ter sempre um bolo na mesa central do encontro, algum tipo de suco, porque se por acaso algum emissário do comunismo chegasse naquela casa, eles teriam que estar comemorando algum tipo de aniversário ali, para eles não serem presos. E eles escondiam então as Bíblias dentro dessa mesa central e colocavam o bolo e o suco em cima. Alguns dizem que os bolos duravam semanas, ninguém comia, porque além de tudo havia uma pobreza violenta no país. 15 anos depois o regime comunista caiu. Então eles começaram a avisar que seria o primeiro culto depois da queda do regime. E eles deram o endereço da igreja que eles estavam. E quando eles começaram, no domingo de manhã, antes de começar o culto, eles começaram a ver as multidões vindo pelas ruas. Eles não puderam fazer o culto dentro da igreja naquele domingo. Eles tiveram que fazer um culto externo e uma multidão estava do lado de fora. Eles não podiam imaginar o que a igreja perseguida, mas com sua fé fundamentada em Cristo, fez durante um período de perseguição. Eles não desistiram, eles não foram embora, eles não abandonaram a fé, eles não se corromperam, pelo contrário, eles mantiveram firmes suas convicções. Eu quero falar nessa manhã sobre os fundamentos de uma igreja viva. Eu quero falar nessa manhã sobre uma igreja que persevera nos fundamentos. Eu quero falar nessa manhã sobre como nós não somos essa igreja que nós trabalhamos tanto para receber as pessoas, para dar uma qualidade musical, uma qualidade para os seus filhos. Ontem nós tivemos um evento para as crianças, sexta-noite nós tivemos um culto lindo de adolescentes do lado de fora que impactou ali a nossa região. As pessoas passavam pela Rua Barbosa e eles viam os adolescentes fazendo um culto ali no hall de entrada, na parte externa. Ontem nós tivemos um culto de jovens maravilhoso ontem à noite aqui. Mas a igreja não é isso.
A igreja somos nós, fundamentados, inclusive a palavra igreja no original é eclésia. E eclésia significa os chamados para fora. Não os chamados para dentro, para sentar, para receber, chamados para fora. Ou seja, nós só somos igreja quando nós somos chamados para tocar o mundo. Para sair daqui, inclusive algumas igrejas que eu fui, estava escrito: agora você está indo para a sua missão. Na parte de saída da igreja. Porque a nossa missão começa quando nós saímos daqui. E é interessante que muitas vezes nós achamos que igreja é isso, um lugar que nós frequentamos, um culto que nós participamos, mas nós somos a igreja. É contra nós que as portas do inferno não prevalecerão. É nós que guerreamos contra o inimigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, e no domingo nós juntos estamos vindo para a igreja para celebrar, para adorar, para reconhecer quem Cristo é. Isso daqui é apenas um lugar de encontro e de celebração. E é por isso que uma igreja fundamentada na palavra é um povo tão comprometido com Deus que ele não passa desapercebido. E é por isso que a igreja, ela tem sido um impacto no mundo, e é por isso que as pessoas vêm para o culto, porque quando ela tem contato com um cristão, a vida dela não pode mais ser a mesma, porque Cristo está sendo revelado através desse cristão. Se você vai para a tua universidade, se você vai para o teu trabalho, se você vai para a sua vizinhança, se você vai para a sua família e Cristo não se demonstra através de você, você não nasceu de novo. Você é um frequentador, você vê a igreja como um espaço. Porque quando Cristo faz uma mudança em nós, a Bíblia diz que nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. Aonde há trevas, a luz chega. É por isso que é um escândalo quando um cristão ele cai em pecado. Por isso que é um escândalo quando um cristão corrompe os valores, os princípios. Por isso que o mundo pode fazer o que quer e ninguém se escandaliza. Mas nós cristãos, se espera de nós que nós tenhamos o padrão de Cristo. Por isso cristãos, pequenos cristos. É por isso, irmãos, que fundamentos de uma igreja viva não é apenas receber a mensagem e Deus resolver algumas situações nossas. Uma igreja viva expressa fundamentos que nós estamos vivendo em Cristo. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta durante essa palavra. Eu estou vivendo essa realidade? E não está chovendo lá fora. O que está acontecendo é que as nossas telhas com o vento, elas têm uma dilatação e elas fazem isso para aqueles que vêm para a igreja para dormir possam ter um sono gostoso. Vamos para alguns fundamentos dessa igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Se a gente vai para o fundamento da igreja, a gente precisa ir para a primeira igreja, para a igreja primitiva. É nela que nós encontramos os fundamentos da igreja até hoje. Depois eles institucionalizaram a igreja, lá no ano de 315, colocaram ela como a igreja romana. Mas essa não era a igreja primitiva. Pedro não era o Papa de Roma. A igreja se tornou romana apenas quando o imperador romano Constantino institucionalizou e tornou a igreja do Estado. Isso talvez tenha sido a pior coisa que a igreja viveu, porque enquanto ela era perseguida, enquanto ela estava cultivando a sua fé genuína, ela se manteve forte, voando alto. Mas quando colocaram ela
trazendo ela para dentro, colocando nas catedrais, ela se tornou uma instituição e não mais poder de Deus. E Deus está resgatando essa igreja, que entende a importância do templo, mas entende a importância do poder daqueles que são enviados para a sua missão lá fora. E olha qual era essa igreja que Jesus morreu por ela, e que Deus está restaurando essa igreja nos últimos dias, porque Deus vai restaurar essa igreja. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, falando sobre a igreja. Quem era essa igreja que estava abalando o mundo? Quem era essa igreja? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Esse é um fundamento da igreja. Ao partir do pão e as orações. Isso era a igreja. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esses são os fundamentos da igreja. E eu quero caminhar com vocês hoje sobre alguns deles. O primeiro fundamento que nós encontramos aqui nesse texto, dessa igreja poderosa, dessa igreja viva, é o zelo pela palavra de Deus. Diga comigo, zelo pela palavra de Deus. A palavra zelo, no original, ela significa ciúme. Ela significa paixão, ela significa cuidado. Ela significa um derramar de cuidado tão passional que vem das entranhas. É por isso que, no original, a palavra diz que Deus tem zelo por nós, Deus tem ciúmes de nós, e Ele cuida de nós como a menina dos seus olhos. Todos nós cuidamos da menina dos nossos olhos. Quando alguém vai tocar, nós protegemos, nós fechamos. Deus cuida de nós com zelo, com ciúme, com cuidado. Deus tem ciúme de você. E todas as vezes que alguém tem ciúme, ele protege, ele guarda. Alguns têm ciúme possessivo, então ele exagera nisso e ele quer ter aquilo como posse dele. Mas o zelo pela palavra de Deus diz que eles, no versículo 42, coloca lá para mim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Queridos, uma igreja que anda no fundamento da palavra não é uma igreja que recebe apenas a palavra no culto de domingo. E essa igreja primitiva, ela andava no ensino dos apóstolos, porque ela ficou atenta ao que Jesus havia dito: cuidado, porque virão falsos mestres. Então vocês precisarão andar segundo a doutrina, ao ensino dos apóstolos, porque eles receberam de mim e eles ensinarão a vocês. Eles não tinham as cartas, eles tinham Pedro de forma presencial, eles tinham Mateus, eles tinham os discípulos, os apóstolos, ensinando aquilo que eles ouviram de Cristo. Depois, Cristo levantou o apóstolo Paulo e deu maior revelação para o apóstolo Paulo também. Mas eles andavam na doutrina dos apóstolos. Então tudo que eles tinham era a palavra de Cristo. E tudo que Lucas, ao escrever aqui, ele nos relata como essa igreja era. Ela diz, não, eles andavam na palavra. E olha o desafio nos nossos dias para ser uma igreja que anda na palavra, aonde a palavra está sendo diluída conforme os desejos mundanos de cada um.
Você tem igreja que permite tudo, porque se adapta a palavra àquilo que é o desejo carnal do movimento. E é por isso que uma igreja que não está fundamentada na Bíblia, na palavra, e começa a ser uma igreja muito motivacional, muito coaching, muito, uau, você vai viver uma vida, venha para cá, você vai ser próspero, você vai viver uma vida em abundância, Deus vai resolver os seus problemas, e Deus faz tudo isso. Mas uma igreja que tem zelo pela palavra, vai pregar sobre santidade, vai pregar o que acontece com quem quebra aliança de casamento, vai doer em algumas pessoas alguma mensagem que vem da igreja. Semana passada, quando eu estava pregando alguns assuntos, eu via que algumas pessoas incomodadas se levantavam e elas saíam. Por quê? Porque as pessoas vêm à igreja achando que esse vai ser o dia em que elas viverão um milagre, e elas não percebem que o milagre vem do fundamento na fé. E o primeiro milagre que acontece na vida de uma pessoa, que é o que eu vou falar um pouco à frente, é a salvação. Não existe milagre maior do que libertar uma pessoa de um destino eterno no inferno. Esse é o maior milagre. A igreja que se adapta à mensagem para afagar o coração de pessoas que dizem, não, isso é pesado demais para eu viver do Evangelho. O Evangelho, ele precisa primeiro nos confrontar, nos limpar, para depois fazer a gente brilhar. Porque não se constrói uma casa sobre alicerces rotos. Não se constrói uma casa sobre alicerces que não são bem estruturados, porque uma hora ela vai cair. Primeiro se constrói alicerces, depois você pode fazer brilhar o que for preciso. E muitas vezes, em algumas séries, pregar palavras desafiadoras. Eu me lembro quando nós pregamos o Sermão do Monte, eu entrei em divórcio e novo casamento. Algumas pessoas falaram, pastor, isso não é para mim. Já tinha separado 5 vezes, porque manter a aliança de um casamento, mesmo quando erra, mesmo quando falha, mesmo quando cai, Cristo é poderoso para restaurar qualquer coisa e qualquer situação. Ele é poderoso. Nós não abandonamos, nós pregamos a mensagem de restauração. E a igreja precisa ser essa igreja restauradora. Irmãos, é por isso que quando nós temos zelo pela palavra, essa palavra não é apenas recebida no domingo. Se você não faz parte de um dos nossos grupos de crescimento, você está perdendo a nossa melhor parte, porque é no grupo de crescimento que você compartilha a palavra. Eu tenho o meu grupo de crescimento há 1 ano e pouco, e tudo que eu tenho visto é eles crescendo na palavra. Alguns deles nunca tinham aberto uma Bíblia, não sabiam a diferença de capítulo e versículo. E caso você não saiba, todos os nossos GCs leem a Bíblia durante os 15 dias, 7 ou 10 capítulos, durante 15 dias, e eles vão para o GC para compartilhar o que Deus falou com eles. Meu último GC foi uma coisa tão especial, porque nós estamos lendo 1º e 2 Pedro, e quando eles começaram a compartilhar, eles tiraram tanta pérola daquele texto. Deus falou comigo isso, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor. Por outro lado, eu também vejo que tem pessoas que elas são cristãos de pegar o que o outro fala na internet, o que o pastor fala no domingo. Eles são cristãos de frases de efeito, porque eles não leem a Bíblia. E quem não lê a Bíblia, quem não tem zelo pela palavra, não tem fundamento. Escute isso. Se você não lê a Bíblia, você não tem fundamento. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que você está querendo desenvolver a sua fé, mas se você não lê a Bíblia, você não tem fundamento. Eu nunca tinha ouvido essa história do pastor Luiz, da mãe dele, da chuva. Eu conheço ele há anos, nunca tinha ouvido essa história. Queira ou não, a mãe dele, quando pediu para ele ler Salmo 91, estava deixando um fundamento. Um fundamento que não é só sobre chuva, é sobre a palavra.
a palavra gera fundamento. Nós esquecemos palavras de homem, mas não esquecemos a palavra de Deus. Você não precisa ler muita coisa, mas você precisa ler a Bíblia. Você precisa abrir a Bíblia. E hoje você pode ler a Bíblia em papel, você pode ler a Bíblia aqui no smartphone, você pode ler a Bíblia online e ainda você pode ouvir a Bíblia. Eu tenho um discípulo que ele diz: pastor, essa semana não tive tempo de ler a Bíblia, mas eu fui ouvindo para o trabalho a Bíblia. E às vezes eu esquecia, eu voltava e ouvia o capítulo inteiro. Quantos de vocês já tiveram que voltar no começo do capítulo, porque no meio você pensou assim: esqueci o ferro ligado. Ah, meu Deus, tem uma conta para pagar. Às vezes eu me vejo no meio da leitura pensando em coisas que eu tenho que fazer. Eu digo: não, minha alma, espere em Deus, volta, você vai ter que ler de novo. E às vezes eu tenho que ler um capítulo 3 vezes de novo. Zelo pela palavra é um zelo que te consome. E a minha pergunta para você é: onde está o teu compromisso com a palavra de Deus? Qual prioridade tem a palavra de Deus na sua vida? Em 10 minutos e menos disso você lê um capítulo. Semana passada eu estive com um irmão e ele disse, num casamento, eu vi, na verdade ele foi uma pessoa que deu o meu primeiro emprego. Na verdade nem foi o primeiro, foi quando eu fui mandado embora da guarda mirim, do cartório, ele me ajudou, me ensinando a vender plano funerário. E eu saía bater de casa em casa com ele, vendendo plano funerário. Durei 3 dias, não vendi nada, ele disse: não é para mim. Ele e sua família estão conosco há muito tempo. Esperaram muito tempo pelos filhos. Adotaram 2 gêmeas. Semana passada, casou uma delas. Saí do culto correndo e fui para lá. Ele disse: pastor, desde quando a pastora pregou que lê provérbios todos os dias, nós temos lido provérbios todos os dias. Isso tem dado sabedoria para nós e Deus tem nos abençoado de tal forma: primeiro base, depois bênção. Você constrói a base, Deus libera a bênção. O zelo pela palavra. A segunda coisa que essa igreja perseverava na oração. Lá no versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. 42. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles não só oravam, eles viviam em oração. Atos nos conta que o Espírito Santo dava tanto poder para essa igreja, irmãos, que essa igreja, quando eles oravam, a Bíblia diz que as cadeias, as portas se abriam. Eles tinham tanto temor de agir sem orar, que até para eles colocarem uma pessoa no lugar de outra, eles diziam: não, nós vamos buscar o Senhor, e se o Senhor nos confirmar, nós faremos. Uma igreja que vive um estilo de oração. Nós temos uma sala de oração, nós pregamos sobre oração muitas vezes durante o ano, mas tudo que uma igreja precisa ter, ela precisa ter fundamento na palavra, mas ela precisa ter vida de oração. Ela precisa aprender a ter um ambiente de oração quando ela acorda, ou quando ela vai dormir, ou no meio do dia, ou durante o seu horário de almoço, ela para falar com Deus. Homens e mulheres que vão orando. Eu tenho ficado muito feliz com o movimento de homens chamado Legendários. Os legendários têm feito homens orarem. Alguma coisa acontece naquele encontro, naquela montanha, que esses homens voltam. Tem um movimento aqui no Parque São José, eles oram 5 horas da manhã. Ou 6 horas da manhã, Adilson. Não sei que horário que vocês estão orando lá, mas oram os homens orando. E eu tenho ouvido pastores dizendo assim: pastor, tinha homem que nunca orava, a esposa orava, os filhos oravam, mas eles não oravam, e agora estão sendo homens de oração. Uma igreja que as mulheres oram e os homens não oram é uma igreja perigosa, porque o homem é o sacerdote da casa. Uma igreja que o homem não tem temor ao Senhor na oração
Eu aprendi o caminho da oração com meu sogro e com a minha sogra. Um homem e uma mulher de oração. Meu sogro, 6 horas da manhã, sempre esteve naquela sala de oração, orando todas as manhãs. Ele não gritava, ele não aparecia, ele tinha um jeito muito simples, ele era uma pessoa que não se expandia na hora da oração. Eu nunca vi meu sogro tendo aquelas expressões de avivamento, mas ele era um homem de oração. Um homem que estava todos os dias, 6 horas da manhã, chovesse ou fizesse sol, ele estava ali andando naquela sala de oração com a mãozinha assim. Eu não via nem a boca dele muitas vezes mexerem os lábios, mas ele estava orando ao Senhor. Eu aprendi a orar, porque para mim orar era chato, eu tinha mais o que fazer do que orar. Eu tinha que agir mais do que orar, porque orar parecia uma perda de tempo, e quando eu olhava no relógio, eu me comprometia a orar 10 minutos, e quando eu olhava no relógio, eu pensava, meu Deus, já passou 1 minuto e meio. E eu ainda tenho todo o restante para falar, eu não tenho mais palavras, orei tudo que tinha que orar. É melhor você dormir na oração e sonhar na oração do que você não ir para a oração. Você acha que Deus não vai gostar de ter você dormindo quando você ora para Ele? Ele prefere você dormindo nele do que nem se aproximar dele. Porque Deus quer você na oração. Simples. Sem exagero, sem precisar mostrar para ninguém. Mas levantar e orar. Antes de dormir, orar. E não dizer assim, eu oro o dia inteiro, porque eu estou indo para o trabalho, eu oro. Não, aquele tempo com Deus. É por isso que Jesus, durante todo o seu ministério, Jesus, você lê em todo o Evangelho, se você ler a Bíblia, você vai lembrar. Jesus subiu ao monte para orar. Jesus se afastou dos discípulos e foi orar. Enquanto eles foram para o mar, Ele enviou eles, atravessem do outro lado e Ele subiu para orar. Se o Filho de Deus tinha vida de oração, Ele deixou isso como um fundamento para a igreja. Uma igreja que não ora, ela é perigosa, porque muita heresia entra dentro dela. Irmãos, tudo que nós temos feito aqui é a partir de um lugar de oração. Graças a Deus, nesses 23 anos de vida plena, nunca tivemos uma divisão. Nunca tivemos uma situação que nos envergonhasse. Nós não somos perfeitos, erramos erros humanos e não erros teológicos ou doutrinários. Mas tudo que nós fazemos nesse lugar vem de um lugar de oração. Você não tem ideia da pressão que nós estamos nesses dias. Fornecedores e entrega que não vem, uma pressão absurda. Você não pode ter ideia do que nós estamos tendo. E eu chamei os pastores, nós vamos entrar num momento muito desafiador. Eu vou pedir para vocês, não deixem de orar. Eles estão trabalhando das 7 da manhã às 11 da noite. Sábado, segunda, sem parar. E eu estava olhando, o pastor Júlio é o responsável de toda a construção, ele é responsável de tudo isso, a pressão sobre ele está imensa, imensa, sobre ele a pastora Denise. E esses dias eu chamei ele e falei, Júlio, eu não estou te vendo na sala de oração e estou um pouquinho preocupado, porque eu sei, você está num momento difícil, mas assim, mesmo que você reduza o tempo de oração, mas não deixe de fazer. Ele falou, não, pastor, eu estou levantando mais cedo, 5 horas da manhã, para orar, porque eu não consigo orar aqui durante o dia, então eu preciso levantar mais cedo para orar. E o que eu estou percebendo é que eu estou gastando mais tempo com Deus agora do que eu estava gastando antes. Porque se Ele não for a minha força, eu não vou aguentar durante o dia, pastor. Isso me deixou tão impactado. Porque durante o dia eu vejo o Júlio enfiado numa valeta, eu vejo o Júlio subindo no negócio. Mas tudo que eu sei é que ele está orando. Nós temos dar desculpas porque não oramos. Está difícil, não tenho tempo, está muito pressão. Mas quando você tem fundamento, as coisas não mudam. Você não deixa de ler a Bíblia, você não deixa de orar. O terceiro fundamento que eu vejo nessa igreja, temor de Deus. Diga comigo, temor de Deus. No versículo 43 diz assim, todos estavam cheios
de temor. Não diz que o temor de Deus era uma coisa para líderes, para os apóstolos, mas diz que todos, algumas versões dizem assim, cada alma estava cheia de temor. Esse temor não era apenas uma reverência, esse temor não era apenas uma consciência de que Deus era santo e justo, esse temor não era um medo de que Deus iria castigá-los, esse temor era mais do que isso, esse temor se expressava em uma atitude que mudava a sua vida, mudava seu comportamento, levava essa igreja a ter santidade, porque ela temia o Senhor. E quando nós temos temor do Senhor, nós zelamos pelo relacionamento com Deus. Irmãos, nós temos nossa vida espiritual, e eu já preguei sobre isso, que são processos. Nós não esperamos de uma pessoa que está há 20 anos andando com Cristo a mesma coisa de uma pessoa que está há 5, 10 anos andando com Cristo. Por quê? Porque cada um está numa fase espiritual. Mas conforme nós vamos andando com Cristo, nós vamos começar a ter mais temor do Senhor. E nós aumentamos nossa posição em Deus. Guardar o coração, santificar o nosso coração, manter nossa mente, manter nosso comportamento. Então por isso que nós andamos com Cristo em temor. Nós tememos a Deus, não porque temos medo dele, mas porque nós o adoramos, nós temos reverência, nós temos uma consciência de quem ele é. E essa igreja tinha temor do Senhor. Essa igreja primitiva, quando Ananias e Safira, eles não tinham por que mentir, eles venderam uma propriedade e eles deram parte dos recursos ou deram o valor daquela propriedade porque eles queriam dar. Era um ambiente que a igreja estava vivendo e eles quiseram manipular esse ambiente. Eles chegaram, entregaram os recursos para os apóstolos e eles falaram para os apóstolos assim: o primeiro que chegou mentiu a respeito do valor. O Espírito Santo falou: você está mentindo. Por que você está mentindo? E houve uma coisa tão terrível no meio da igreja, porque aquele casal foi morto. Parece uma coisa tão louca isso, mas ali havia uma experiência que a igreja estava vivendo de tanta santidade, que eles quebraram esse ambiente, e isso se tornou um temor do Senhor diante das pessoas. E todas as pessoas começaram a temer o Senhor de uma forma: nós não podemos quebrar esse ambiente, porque Ele não nos obriga a fazer nada. Se nós fazemos por amor, então vamos guardar o temor do Senhor. Ficou um ambiente na igreja. Sabe, irmãos, quando uma pessoa que se afasta de Deus começa a ter uma colheita, isso precisa gerar em nós temor do Senhor. Algumas coisas acontecem que precisam gerar em nós temor do Senhor. Nós não podemos ter medo de Deus, porque Deus não quer de nós um relacionamento por medo. Mas uma igreja precisa ser reverente a Deus, precisa temer o Senhor, sabendo que Ele tem nas suas mãos o começo e o fim, cada fio da nossa cabeça. Ele sabe nossas atitudes. E é por isso que a Bíblia diz: cuidado com o que você planta, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Por isso que Jesus, ele disse: vocês não podem estar entre dois senhores. Ou vocês vão servir a um, ou vocês vão servir a outro. E ele fala isso em relação ao dinheiro. Ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Mas isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Ele está no trono e Ele governa o nosso coração. Pregamos semana passada sobre isso. Temor do Senhor. E queridos, quando nós temos temor do Senhor, nós protegemos nossa família. Quando alguém tem temor do Senhor, ele fecha a porta para
promiscuidade, ele fecha a porta para o adultério, ele fecha a porta para a mulher e para o homem promíscuo. A pessoa fecha a porta. Quando nós tememos o Senhor, nós fechamos a porta para a falta de integridade, para a falta de moralidade. Nós não nos corrompemos. Nós não entramos em negócios que podem nos levar a prisões. Nós temos temor do Senhor. Porque a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Mas ele não está falando sobre maldito o homem que confia no outro homem. O que a Bíblia está dizendo é maldito o homem que confia no homem, em si mesmo. Irmão, se eu deixar a minha carne mostrar seus desejos, eu vou ser uma pessoa muito difícil de se conviver, uma pessoa onde a imoralidade vai entrar, a corrupção vai entrar, porque a minha carne tem desejos malignos. E o que eu protejo para a minha carne não se manifestar? Quando eu temo o Senhor. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. E como diz um famoso do TikTok, escolhas, consequências. Escolhas, consequências. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós temos que temer o Senhor. Uma igreja que teme o Senhor. E não é uma mensagem de medo. O próximo fundamento que eu vejo nessa igreja está ali no versículo 43. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, uma igreja que não acredita em milagres, uma igreja que não promove ambientes de milagres, uma igreja que não... Hoje, quando nós cantamos essa canção, ela nem parecia tão congregacional, mas ela tinha uma verdade falando, talvez no hospital, houve um decreto, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E o maior milagre que nós estamos vivendo não é o milagre de ver um homem se levantar da cadeira de rodas, um cego ver, um surdo ouvir. Tudo isso são milagres que nós cremos, Deus faz hoje em dia. Eu tenho tido tantos testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, foram tiradas do hospital. Vocês lembram? O Júnior que caiu do Parque Tanguá a 45 metros. Eu era pastor de jovens nessa época. Nós fomos no hospital, ele estava saindo coisas podres de dentro do Júnior. Os médicos desenganaram. E nós oramos, e Deus levantou ele daquele lugar. A Jennifer, quando voltou de Moçambique, e ela voltou com uma malária, e nós não tínhamos o remédio para o vírus aqui, ela foi internada. Nós estávamos numa viagem de férias, Naine voltou, porque nós estávamos com as crianças. Naine voltou, porque falaram, ela não passa dessa noite. Todos os jovens na frente do hospital. E nós começamos a orar. E Deus segurou. Até que apareceu um homem, o médico deu testemunho, apareceu um homem de branco. Entregou um vidro de remédio para o médico. E ele perguntou, quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa que trouxe? Acharam que veio de Brasília, porque eles tinham pedido para a embaixada. Não acharam essa pessoa. Ligaram para a embaixada, não, o remédio não chegou ainda. Alguém entregou o remédio. Colocaram o remédio. A Jennifer está aí, servindo em algum lugar aqui nessa igreja. Ele é um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. Mas o maior milagre que uma igreja experimenta é o que nós temos experimentado vez após vez, é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre que a igreja experimenta. Os fundamentos da igreja hoje é ver pessoas sendo salvas, mas nós continuamos crendo em milagres. Continuamos crendo que Deus continua fazendo. E por último, irmãos, verdade não era por último, mas eu não tenho tempo. Pode subir. Você encontra no versículo 44
uma igreja que andava em comunhão, eles estavam unidos, eles tinham tudo em comum, eles eram generosos, eles vendiam suas propriedades, eles distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Aqui está falando de uma igreja que cuida um do outro, uma igreja que está fazendo o reino de Deus avançar. Ao você ler o Novo Testamento, você vê que os recursos vinham e eles estavam fazendo a igreja expandir. Não se engane, a igreja do Novo Testamento era uma igreja poderosa. Só em Éfeso tinha 25 mil pessoas na igreja. Quando você lê o livro de Efésios, aquela igreja tinha 25 mil pessoas nela. Uma estrutura gigantesca de gente fazendo essa igreja avançar, crescer. A igreja era viva. Mas eles cuidavam uns dos outros. Eles mantinham tudo em comum. Irmãos, por isso nós não temos como saber a necessidade de uma igreja desse tamanho. Uma igreja que está crescendo. Se você não está em um dos GCs, nós não temos como saber as necessidades que você está passando. Mas quando você está num GC, você não vai passar por isso sozinho. Você compartilha e a gente vai te abençoar. O GC te abençoa. Por isso que ninguém passa necessidade quando está em comunhão. Ninguém passa necessidade. Se compartilha. E daí nós celebramos quando você também começa a suprir a necessidade do outro, porque você passou por aquele momento e Deus te abençoou para você ser um abençoador. E por último, no versículo 45 e 46, eles tinham entusiasmo no culto. Diga comigo, entusiasmo no culto. E compromisso nas casas. Todos os dias. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Diga comigo, alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Irmãos, o culto não pode ser um lugar que a gente vem, uau, eu preciso vir para o culto. Eu preciso vir para o culto com alegria, com entusiasmo. Eu vou na casa do Senhor. Hoje eu cheguei, era mais ou menos 8h25, 8h30, e estava um casal atravessando a rua. Eu falei, chegaram cedo. É tão gostoso quando a gente levanta no domingo e a gente pode sair de casa e dizer, Deus, obrigado. Está chovendo, eu tenho carro para ir. Está chovendo, posso ir de ônibus. Senhor, está chovendo, coloco uma capa de chuva, vou de bicicleta. Senhor, porque eu tenho vida, saúde para ir te celebrar. Senhor, como é bom estar na tua casa. Irmãos, às vezes eu vou em algumas igrejas e eu penso, meu Deus, eu não estou no culto, eu estou no culto fúnebre. Porque é tão triste, as pessoas que estão ali estão tristes. O louvor, a equipe de louvor aqui cantando e as pessoas tristes para baixo. O culto precisa ter entusiasmo, precisa ter alegria. Se a gente canta, espero em Deus, Ele renovará minhas forças, espero em Deus. Tem gente assim, espero em Deus. O cara está sem força, nem para Deus levantar as forças dele, ele parece que tem condições. Então, irmãos, vem para o culto, adore o Senhor. Vem para o culto, ouve a palavra, de vez em quando dá um glória a Deus aí na palavra, pelo amor de Deus. De vez em quando tem gente que vem, já senta meio que para baixo, com uma posição, ao invés de, pastor, estou com você. Você está pregando ruim hoje, mas estou com você. Você já pregou bem nessa vida, pastor. Porque eu estou no culto. Estou no culto ao Senhor. É bom louvar ao Senhor. E a Bíblia diz, com alegria e sinceridade, eles louvavam ao Senhor. Louvavam a Deus. Ah, irmãos, isso é fundamento da igreja. Se reunir no domingo, no dia da ressurreição do Senhor. Domingo é dia sagrado, é dia de ir no culto. Vem visita, vai para o culto comigo. Porque eu vou celebrar o Senhor que tem me dado a vida. Eu não abro mão do culto por qualquer coisa. Eu tenho isso como prioridade. Porque quando a igreja se torna instituição, você vem uma vez por mês do culto. Quando a igreja se torna fundamento, você celebra todo domingo. Você está ali todo domingo. E diz que eles partiam o pão na casa
Uma igreja, ela não é só culto. Ela precisa ser casa. Ela precisa partir o pão na casa. Porque é na casa que a gente cuida um do outro. Aqui a gente passa e quase nem dá oi direito, sim ou não? Tá aqui, gente, todo mundo pega a criança, vai para o estacionamento, tem almoço para fazer. Vim para o culto, louvei o Senhor, foi gostoso. De vez em quando a gente tem uma comunhão, mas na casa não. Na casa a gente para, a gente ouve, a gente ora pela família. A gente sabe a história um do outro. Semana chegou uma senhora nova no nosso GC. Nós oramos, o marido dela é médico, nós estamos orando para que essa família toda possa estar no Senhor. Sabe, queridos, é isso. Nós conhecemos a história um do outro, porque nós amamos estar juntos comendo pão à mesa. Isso é igreja que tem fundamento. Zelo pela palavra, vida de oração, temor do Senhor. Tem milagres acontecendo no meio dela. É uma igreja generosa, porque se Deus não tocou no teu bolso, Ele não tocou no teu coração, porque é um Deus que nos agarra na avareza. E por último, nós celebramos com alegria o Senhor. Vamos orar. Se coloque em pé. Abra tuas mãos. Vamos cantar. Minha fé está em Cristo. Minha fé está em Cristo. Com alegria. Firmado nele estou. Ele é o quê? Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Vamos lá, vida plena. Minha fé está em Cristo. Firmado nele estou. Ele é a minha rocha que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Pai, obrigado porque essa igreja está fundamentada na Tua palavra, na oração. Ela está fundamentada no zelo e pelo temor do Senhor. Pai, nos dê um ambiente de milagres, e aqueles que estão doentes, nós declaramos cura nessa manhã. Senhor, nós declaramos agora, Senhor, uma igreja que ame um ao outro, que tenha comunhão, seja generosa. Senhor, nós declaramos que essa igreja é uma igreja que tem alegria em estar na casa do Senhor. Senhor, e que seus filhos também amem a casa do Senhor, e que eles possam dar um legado para uma geração. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Se você é novo aqui, não vá para casa sem pegar uma lembrancinha nossa. E hoje nós temos as nossas escadas aqui que também podem ser usadas, tanto lá atrás quanto aqui para quem vai pegar as crianças. O teu fluxo facilita. Semana que vem provavelmente já vamos ter outras escadas sendo liberadas. Deus abençoe, bom domingo a todos.